Provavelmente você já ouviu falar que você deve rebalancear a sua carteira periodicamente. E se eu te disser que se você fizer isso, você vai terminar com menos ações, com menos valorização e com menos patrimônio no final? Sejam bem-vindos ao canal Valoriza, meu nome é Enéas e hoje a gente vai falar um pouco sobre o rebalanceamento da sua carteira de investimentos. Esse é um tema muito importante porque quando a gente é investidor, uma das nossas principais funções é gerir a nossa carteira. Não é só uma questão de escolher os melhores ativos, de acertar os melhores momentos ou qualquer coisa do tipo. O que realmente importa é a gente ser um gestor de patrimônio, gerir o seu patrimônio desde quando ele é pequenininho até quando ele vai crescendo bastante. Esse é um dom que a gente vai ganhando, uma habilidade que a gente vai ganhando com o tempo. E uma das coisas que você pode fazer para melhorar nesse sentido é se inscrever aqui nesse canal, porque toda semana eu trago algum vídeo com algum assunto relevante para você que quer ser um investidor, quer ser um gestor do seu próprio patrimônio. E hoje em dia existe uma modinha, aliás, ela sempre existiu, que é sobre rebalanceamento de carteira. Então você tem vários influenciadores pregando isso daí, você tem pessoas aí que dizem que não, se você não rebalancear, você vai correr muito risco, vai concentrar o seu portfólio, vai não sei o quê. E a gente vai conversar se é isso mesmo ou não é, até que ponto isso é verdade, até que ponto a gente deve ou não mexer na nossa carteira, vender aqueles que estão subindo muito e colocar naqueles que ainda não subiram. Bom, eu acho que vocês sabem do que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: você tem uma carteira, você estabelece percentuais para os ativos, né? Seja para os próprios ativos, vou querer ter 2% em cada ativo. Ou, por exemplo, para as classes de ativos, né? Eu vou querer ter 30% em ações, 40% em renda fixa e 30% em fundos imobiliários, enfim. Você divide lá do jeito que você quer, você investe e como as coisas vão, né, a renda variável vai variando, uma hora você tem que pegar e rebalancear, corrigir aquilo ali para que volte à maneira como você queria. Então se as ações subiram demais, você vai lá, vende as ações, coloca no resto. Se uma ação subiu demais, você vende ela, coloca nas outras. Essa é a lógica do rebalanceamento, é isso que a gente vê por aí. Bom, a grande vantagem disso aí é fazer controle de risco. Porque realmente você não quer ter o seu portfólio que metade dele seja um ativo só. Porque aí se acontecer um problema com aquele ativo, o que vai acontecer? Você vai perder metade do seu dinheiro. E essa não é uma boa gestão de risco. Agora, eu não acho que a melhor ideia é você vender quem está na frente e distribuir nas outras. Isso causa uma série de problemas e isso deixa você mais pobre. Nesse vídeo a gente vai entender o porquê. A primeira razão não é a mais importante, mas é a mais simples, a mais óbvia. Isso gera custo. Claro, quando você vende um ativo, você tem que pagar imposto, você pode ter que pagar lá a corretagem, você certamente vai pagar o spread, que é a diferença entre o vendedor e o comprador, né? Sempre quando você compra uma coisa e vende outra, você tem que pagar o spread na hora de vender e o spread na hora de comprar. E você vai ter também o custo do erro, que, obviamente, quanto mais você opera, maior é o seu risco de errar. E assim, se você nunca fez uma operação errada na bolsa, é porque você não operou o suficiente. Uma hora você vai acabar errando, acontece com todo mundo e a gente minimiza as chances disso acontecer mexendo menos. Mas você vai ter esses custos, você vai errar, você vai ter que pagar spread, às vezes você vai ter que pagar corretagem e você vai ter que pagar imposto. Dependendo do ativo, você vai ter que pagar, aliás, renda fixa, fundo imobiliário, né? Você tem que pagar imposto se você vende para rebalancear. Mas esse não é o problema mais grave. O que é o problema mais grave? O pior de tudo é que você vai perder as grandes vencedoras. Por exemplo, se você investe em ações, você pode ter uma ali que é a sua 10 bagger, que a gente chama, né, que é aquela ação que multiplica por 10. É só um conceito, mas isso realmente acontece direto. Posso dar o exemplo aqui da Prio, né, que em 2017 valia lá 50 centavos. É claro, não era 50 centavos porque teve split e tal, mas para a gente entender, em valores de hoje é como se fosse 50 centavos e hoje ela vale ali R$42. Quer dizer, a Prio sozinha multiplicou por 84. Quer ver o que isso significa dentro de um portfólio? Imagina que lá em 2017 uma pessoa tenha 100 mil em ações, que ela investiu, juntou, e aí ela tinha 10 ações, né, cada uma ali com 10 mil, uma delas era a PetroRio, ou melhor, Prio, né? A Prio sozinha pegou os 10 mil dela e transformou em 840 mil. Quer dizer, se as outras 9 ações não subiram nada, continuaram valendo lá os 10 mil que valiam antes, a pessoa ainda terminou lá com 930 mil por causa de uma ação que subiu e as outras não subiram.
E você pode achar que isso não é comum, isso não acontece. Não, isso acontece. É muito comum que uma ação dê um resultado muito maior que as outras. Agora, a pessoa que comprou e deixou quieto, ela viu 100 mil virar quase 1 milhão, porque a PetroRio sozinha, a PRIO sozinha, foi para 840 mil. Agora, se a pessoa ia rebalanceando, então a PRIO sobe um pouquinho, ele poda, coloca nas outras. Sobe um pouquinho, poda, coloca nas outras. E vai sempre podando a PRIO, não deixa ela crescer. Ao invés de a pessoa ter 900 mil, ela ia ter 100 e poucos mil. Por quê? Nunca deixou o juros sobre juros trabalhar. Fora que a pessoa que foi podando terminou com muito menos ações de PRIO. Ele começou lá com 20 mil ações, né, a 50 centavos, 10 mil reais. E só como ele foi vendendo, ele terminou com muito menos de 20 mil ações. Terminou com, sei lá, uma parte menor da empresa do que ele deveria ter. Claro, isso depende da dinâmica do mercado. Mas eu quero que vocês enxerguem o prejuízo que isso causa. Aquela ten-bagger, aquela ação que deveria deixá-lo rico, não pôde fazer isso. Por quê? Porque ele ficou podando e distribuindo nas outras. E isso é normal. A gente tem que aceitar que isso vai acontecer. A nossa carteira não vai ficar perfeitamente balanceada o tempo todo e a gente ainda vai falar um pouquinho mais dessa questão. Mas se você vai podando, você vai garantir, você vai selar o seu destino de que você nunca vai ter uma ten-bagger na sua carteira. Você nunca vai ter aquela ação que vai fazer lá o milagre na sua carteira, que vai multiplicar o seu patrimônio. Por quê? Porque você não permite, você não deixa os campeões correrem. A gente tem que entender que o retorno dos investimentos, especialmente renda variável, é altamente irregular. Poucos ativos vão dar muito resultado e a maioria dos ativos vão dar um resultado medíocre. Isso não sou eu, não é você. É todo mundo que investe de forma diversificada vai ter esse resultado. Se você olhar, por exemplo, a jornada de grandes investidores, como Warren Buffett, como Peter Lynch, como até mesmo aqui no Brasil, como o Luiz Barsi, você vai observar que poucos ativos foram responsáveis por grande parte dos ganhos. No caso do Warren Buffett, é meia dúzia de empresas que deu um resultado fantástico, tornou ele um dos homens mais ricos do mundo. Não é todas as empresas, ele investe em um monte de empresas. Ele tem um portfólio imenso, mas o que deixou ele rico é uma parte desse portfólio. E isso vai acontecer com você também. Claro, você não vai ser uma das pessoas mais ricas do mundo, né? Pode ficar tranquilo, não tem esse perigo. Mas para você atingir o sucesso nos investimentos, para você conseguir enriquecer com os investimentos, o caminho é esse. Poucas ações vão dar muito resultado, poucos ativos vão brilhar. E aí você pensa assim, né? Ah, mas e se eu focar naquelas que estão ganhando então? Vou só investir dobrando a aposta naquelas que estão dando certo. A questão é que é impossível a gente prever quem vai ser o vencedor. Por quê? Hoje tem uma lá na sua carteira que está despontando das outras. Você não sabe se é essa mesmo que vai ser uma das melhores. Pode ser que não seja, pode ser que daqui a pouco ela despenque. Se você já investe há alguns anos, você sabe que isso acontece. Às vezes uma empresa vai lá, parece que vai dar bom resultado, vai te deixar, essa aqui eu vou ficar rico, nossa, acertei. E aí não era nada daquilo, né? E às vezes o resultado vem de onde você menos espera. Então não dá para investir nas que estão ganhando. Porque a gente só sabe as que vão ser realmente 10 baggers ou 100 baggers, né? Depois que passou, a gente só sabe depois. Antes a gente não vai saber, senão o mercado era muito fácil, né? Senão não era nem renda variável, era renda fixa, porque todo mundo já sabia para onde que o mercado ia. Agora, uma questão relevante que você pode fazer é o seguinte, tá, mas se eu não rebalancear, minha carteira não vai ficar muito concentrada? Como é que eu vou controlar o meu risco? Porque se eu deixar os campeões correrem, os campeões vão dominar a minha carteira. Bom, e aí tem duas coisas que eu falo para você. Primeiro, não é que a gente não vai balancear a carteira nunca. A gente vai fazer isso com os aportes. Se você investe de uma maneira saudável, você não pega R$1 milhão e coloca na bolsa. Você aporta todo mês um pouquinho, certo? Você aporta mensalmente, quando você recebe lá o seu salário, quando você faz sua retirada da sua empresa, quando você tem a sua renda, você vai lá e aporta, você vai lá e investe. Isso evita, claro, que você sofra por grandes oscilações do mercado, né? Porque você dilui ali o seu risco com o passar do tempo. Mas quando você faz esse aporte, você não vai aportar naquela que está subindo sozinha. Você vai aportar nas outras que são ativos de valor, que você enxergou o valor, que você estudou, né? E se você não sabe identificar o valor nas empresas, nos fundos imobiliários, nos ativos, se inscreve aqui no canal, porque eu tenho um monte de vídeo que ensina a ver isso aí. Vou deixar o link de algum aqui nos cards para que você comece aí a sua jornada. Então você vai investir em ativos que tenham valor, não é para investir em tralha, né? Mas aqueles que não subiram tanto. Por quê? Porque assim você consegue controlar o seu risco. E tem outra coisa, essa ação que subiu um montão,
vai te pagar uma tonelada de dividendos também. Você vai receber bastante dividendos e esses dividendos você vai investir na sua carteira de investimentos. Não precisa reaplicar na mesma empresa. Reaplica na sua carteira, em quem estiver para trás, em quem estiver abaixo dos seus objetivos. Você vai balanceando dessa forma, sempre na compra, nunca na venda. Ah, mas eu vou demorar 10 anos para rebalancear. Não tem problema. Que bom que você vai demorar tudo isso para rebalancear. Significa que você comprou uma empresa excelente, que te deu um resultado excelente. Isso é ótimo. O cuidado que você tem que ter é cuidado para não regar as ervas daninhas. Aí você pega o dividendo das campeãs e vai lá regar as ervas daninhas, as porcarias da sua carteira. Por isso que eu falei que você tem que ter certeza que os ativos são ativos de valor, que são ativos que têm um potencial de retorno grande, que têm um potencial de continuarem bons negócios, de continuarem dando lucro, de continuarem liderando o mercado, enfim, ativos de qualidade. Então assim, para a gente concluir, o nosso objetivo é ficar rico, nosso objetivo é enriquecer, não é ter a carteira bonitinha, não é ter tudo, quero ter 2% em tudo e se sair disso eu vou lá e rebalanceio. Se você tem toque, talvez os investimentos em renda variável não sejam para você. Porque se você tem toque, você não vai deixar o caos ali correr e você não vai conseguir ter esses retornos maravilhosos que aparecem na bolsa. Você não vai conseguir ter o retorno de uma PRIO se você ficar rebalanceando, né? Ou de tantas outras que deram retornos fantásticos, né? Uma Nvidia, por exemplo, que deu um retorno absurdamente alto nesses últimos períodos. Você não vai conseguir se você ficar toda vez que ela sobe, ficar podando ela e distribuindo nas outras. Então, esse é o recado desse vídeo. Se acostuma com o retorno irregular, porque é assim que a gente enriquece na bolsa. E se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, né? Que isso ajuda o algoritmo do YouTube a me indicar para mais pessoas. E deixa nos comentários a sua opinião sobre esse assunto. O que você acha? Por que você acha que é difícil largar esse hábito? E por que você acha que as pessoas promovem tanto esse giro de carteira disfarçado de rebalanceamento, que é essa mania de ficar podando as campeãs? Deixa aqui embaixo a sua opinião para a gente continuar conversando. Eu volto semana que vem com outro vídeo. Até lá!